Olá, pessoal. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais uma aula de matemática. Hoje a gente vai abordar sobre números racionais. Tentaremos ir até operações de adição e subtração envolvendo números naturais. Professor, oi, mas esse assunto você já abordou. Antes do nosso pequeno recesso, foi abordado esse tópico. É verdade, nós abordamos esse tópico no primeiro semestre já deste ano, já nas nossas aulas remotas. Então, fica só como um adicional, tá certo? Algo a mais para a gente estar relembrando, ou algum outro detalhezinho, caso não venha ter sido abordado na aula anterior. Lembrando que nós já vimos, sim, do que se trata os números racionais. Esse tópico inicial, que é o paralelo que a gente sempre faz com as aulas da TV, eles estarão abordando esses tópicos, sim, tá ok? E também em especial a representação na reta real e representação de frações com relação ao um todo, tá ok? A princípio, a aula inicial deles está sendo abordada estes tópicos, digamos assim, e posteriormente com relação às operações. Então, hoje a gente vai estar fazendo isso, tá certo? Dando aí uma sinopse do que seriam os números racionais e aí, consequentemente, no decorrer das aulas da semana, a gente vai aprofundando o assunto. Lembrando que as aulas de amanhã nós temos como objetivo aulas de interação. Então, no caso, a gente vai estar abordando no próprio grupo do WhatsApp criado com este fim. Ou seja, a gente vai estar colocando questões e automaticamente a gente vai estar respondendo simultaneamente. Então, a nossa atividade de amanhã serão feitas dessa forma. A gente vai estar colocando as questões e aí, consequentemente, a gente vai estar fazendo a resolução das mesmas, né? É como se nós tivéssemos uma atividade de classe, tá certo? É como se nós tivéssemos no presencial uma atividade de classe. É isso, tá ok? Vai ser dessa forma que nós iremos abordar. Perfeito? Beleza? Então, espero que todos estejam bem. No mais, vamos ao que nos interessa. Números racionais, o que são? O conjunto dos números, vamos só tentar aqui colocar um coloridozinho aqui na nossa setinha. O conjunto dos números racionais é formado por todos os quocientes. O que é quociente? É uma divisão de números inteiros, ou seja, é uma divisão de números inteiros A e B, em que B é não nulo, ou seja, o nosso B ele não pode ser igual a zero. O A pode ser qualquer número, inclusive o zero, mas o B não pode ser qualquer número, ele não pode ser o zero, no caso, pode ser qualquer número, com exceção do zero. O uso da letra Q é derivado da palavra latim quotiens, tá? Cujo significado é quantas vezes. Beleza. Então, aqui você tem, inicialmente, nós começamos a estudar os números naturais, abordados já nesse ano. Conjunto dos números naturais, representado pela letra N. Conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. E conjunto dos números racionais, que é o que nós estamos abordando agora, mas já foi abordado sim, é representado pela letra Q e está aí o significado da letra Q, tá? Quotients, que significa quociente, que significa quantas vezes, tá? Então, o conjunto dos naturais, esse conjuntinho aqui que nós temos aqui com a bolinha achurada de vermelho, podemos assim estar exemplificando, é o conjunto formado pelos elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim sucessivamente. Depois deste conjunto, nós começamos a estudar o conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. Lembrando que o conjunto dos números inteiros, ele é formado por todos os naturais e os números negativos. Como assim, professor? Ele é formado por números positivos, o zero e os números negativos. Assunto esse abordado na nossa aula, nas nossas aulas da semana passada, tá? E hoje a gente tem, por fim, estarmos estudando o conjunto dos números racionais, que está englobando todo mundo. Você já está observando aqui que os naturais está dentro dos racionais, que os inteiros está dentro dos racionais. Ou seja, tudo que é natural é racional, tudo que é inteiro é racional. Mas nós temos alguns elementos que são racionais que não são nem natural e nem inteiro. No caso, você tem frações que não é uma divisão exata. Então, é só específico dos racionais. Você tem números decimais, exato, e dízimas periódicas é específico dos racionais.
Perfeito? Belezinha? Espero que estejam entendendo. Aqui nós temos a representação novamente aqui do nosso diagrama, onde o nosso primeiro conjuntozinho foi os naturais, depois estudamos o Z, e por fim, nós temos aqui, no momento, até então, os números racionais. Observe que temos esses espaços aqui que será comportado por elementos que não estão dentro dos inteiros. Do mesmo modo, você está observando ó, que esses espaços aqui, ó, são espaços que ocupam exclusivamente aos inteiros, não está dentro aqui dos naturais. Então, nós temos que os naturais está contido nos inteiros e os inteiros está contido nos racionais, perfeito? Então, é isso que nós temos a ser abordado até o momento. Você já viu dizer que toda fração é uma divisão? Pois então, se temos uma fração do tipo 1/2, nós podemos representá-la por 0,5, já que, ao dividirmos o numerador pelo denominador 2, obtemos o quociente 0,5, ou seja, 5/10. Portanto, podemos afirmar que os decimais e as frações são alternativas para representar um mesmo número racional. Exemplo de números inteiros expressos como decimais. Eu tenho aqui, por exemplo, eu tenho 3/4. 3/4 é o mesmo que 0,75, ou seja, 75 centésimos. Eu tenho 12/5, é o mesmo que 2 inteiros e 4 décimos. Eu tenho menos 16 meios, é o mesmo que menos 8. Nós observamos que esses dois primeiros valores não são números inteiros, mas o nosso último resultado ele é um número inteiro. Mais alguns exemplos aqui de números racionais. Eu tenho, professor, eu lembro que você falou que o conjunto dos números racionais é o conjunto das frações. Exatamente, porque qualquer número que eu possa transformar em uma fração, eu tenho como ele sendo um número racional. 2/3 é uma fração, é racional. 1/4 é uma fração, é racional. 5, mas eu posso muito bem ter 5/1, é uma fração, então é racional. Menos 2/3, tanto faz ele ser positivo como negativo, também representa uma fração, consequentemente é racional. 15%, e essa porcentagem, professor, é fração? É, porque 15% é o quê? 15 por 100, e 15/100, ou 15 por 100, é uma fração, logo é racional. 0,333, já vimos isso aqui nesse ano. Como é chamado este número e como nós podemos estar transformando ele em fração. 0,33 reticência é o mesmo que 0,3 barrinha, que é o mesmo que 3 nonos, tá? Exemplos de números racionais. Vimos no slide anterior alguns exemplos e aqui nós estamos continuando a essa abordagem. Por exemplo, números inteiros. Se nós podemos transformar esse número inteiro em uma fração, e na verdade nós podemos, então ele é racional. 5/1 é o mesmo que 5. Menos 7/1 é o mesmo que menos 7. 2/1 é o mesmo que 2. Mas, professor, eu poderia muito bem ter 10 meios. 10 meios é uma fração, mas 10 meios é 5. Logo, é um número inteiro também. Decimais exatos é quando nós dividimos, no caso, o nosso numerador pelo nosso denominador, obtendo um resultado exato com vírgula, tá? Então, no caso, nós temos uma decimal exata. 2 décimos, 0,2. 6 centésimos, 0,06. 2.173 milésimos, 2,173 milésimos. Números decimais com infinitas ordens, que nós chamamos de dízimas periódicas. Lembrando, repetindo, frisando, nós abordamos todos esses tópicos de decimal exato e dízimas periódicas já nesse ano, lá no nosso primeiro semestre. Qualquer coisinha, pegue lá do seu arquivo a nossa aulazinha que está abordando isso aí. 3 nonos é o mesmo que 0,0333 reticência. 41,99 é o mesmo que 0,414141 reticência. Também já abordamos isso, continuo frisando essa situação. Então, quem não viu, procure ver. Professor, eu perdi o arquivo, me manda de novo. É só entrar em contato comigo, que eu mando novamente. Ou melhor, 141/999 é o mesmo que 0,141 reticência, tá? Então, nós vimos que toda decimal exata, aquele número, na verdade, nós só temos 3 tipos de número com vírgula.
ou ele é um decimal exata, ou ele é uma dízima periódica, ou ele é uma dízima não periódica. O que pertence ao conjunto dos números racionais, o que é decimal exata e o que é dízima periódica, tanto faz ela ser simples como composta, que também já abordamos o significado de cada uma. E o que é dízima não periódica? É um número irracional, tá certo? Vai ser um número irracional. Lembramos que quando nós temos uma decimal exata, é aquele número que tem vírgula, mas tem fim, é exato, parou, nós vamos ter resto zero. A nossa dízima periódica, ela continua com a reticência, ou seja, é um número infinito, ou seja, não tem fim, nós não vamos ter, no caso, o nosso resto zero. Então, aqui nós temos uma dízima periódica simples e aqui, nesse outro caso, nós temos uma dízima periódica composta. Lembra aí, professor, qual a diferença de um para o outro? A simples, qual é o número que está se repetindo? 35. Entre o número que está se repetindo e a vírgula, existe outro número que não está se repetindo? Não, professor, dízima periódica simples. Qual é o número que está se repetindo aqui? 57. Entre o número e a vírgula, existe outro número que não está se repetindo? Existe, professor, que aqui é o 34. Então, uma dízima periódica composta. E quando é que eu vou identificar como sendo uma dízima não periódica? É quando você não tem nenhum número se repetindo infinitamente, o mesmo valor, o mesmo número depois da vírgula se repetindo infinitamente. Aqui você observa que você não tem aquele mesmo número se repetindo infinitamente. Professor, tem um aqui que repetiu, mas ele está se repetindo infinitamente, ou seja, é um no final? Não. Então é a dízima não periódica. E a dízima não periódica é, no caso, um número irracional, MC. Beleza? Ok. Números decimais. Também já tivemos uma aula específica de números decimais e nós vimos que os números decimais são bem comuns na nossa vida, no nosso cotidiano, com relação aos nossos preços, né? Preço de uma determinada mercadoria, preço aqui, por exemplo, de um refrigerante, preço até da própria gasolina, digamos assim, entendeu? Então, são exemplos que a gente pode estar vendo a representação de números decimais, perfeito? Aqui a leitura, também já abordamos a leitura de decimais. Aqui, o que vem antes da vírgula, nós chamamos de quê? Parte inteira. Então, antes da vírgula, parte inteira. O primeiro número depois da vírgula, eu digo que é na casa dos décimos. O segundo número, centésimos. O terceiro número, milésimos. O nosso próximo número, a quarta casa depois da vírgula, nós teremos o quê? Décimos de milésimos. A nossa quinta casa, centésimos de milésimos. Nossa próxima casa, milésimos de milésimos, tá? Nossa próxima casa, décimos de milésimo, milionésimos e assim sucessivamente. Centésimos de milionésimo, tá ok? Então, aqui, só relembrando a leitura de nossos números decimais. Perfeito? Bacana? Espero que sim. Espero que estejam realmente entendendo. Qualquer coisinha, volta. Qualquer coisinha, esteja nos perguntando através do nosso canal de informação, que é o WhatsApp. Leitura e comparação de decimais também já foi abordado. Então, nós temos aqui, eu tenho 0,03, ou seja, eu tenho 3 centésimos. É só você observar em qual casa está. Primeira casa, décimo, segunda casa, centésimo. Então, se eu tenho 0,03 kg, então eu tenho 3 centésimos de quilograma, tá? Nós acabamos não colocando aqui, tá? Se eu tenho 0,003 m, então tenho 3 milésimos de metro. Eu tenho 0,3 L, 3 décimos de litro. Aqui são exemplos de como fazermos a leitura de números decimais. Comparação, eu vou comparando primeiramente a nossa parte inteira. Comparada a nossa parte inteira, comparei a nossa parte inteira. Nós vamos aí para a nossa parte decimal, na seguinte ordem. Primeiro a gente compara as nossas casas que estão nos décimos, em seguida a casa que está no centésimo e assim sucessivamente. Quando eu tenho, por exemplo, 1,40 e 1,4, representa a mesma coisa, que aqui é como se nós estivéssemos no zero, tá certo? Então, 1,40 é o mesmo que 1,4. Eu tenho 1,4 é maior, menor ou igual do que 1,315. Você olha logo para o final desse número aqui, ó, 315 é maior do que o 4. Ora, doce engano. Primeira coisa que você compara, parte inteira, 1, perfeito. Segunda coisa,
Primeira casa decimal, aqui é 4 e aqui é 3. Quem é maior, é o 4 ou 3? É o 4. Então, 1,4 é maior. Porque, na verdade, é como se você tivesse 1,400. E 400 é maior do que o 315, tá bom? Belezinha? Do mesmo modo, você tem a comparação desses nossos números que estão aqui abaixo. 2,3 é maior que 2,0153, que é maior do que o 2, que é maior do que 1,3, que é maior que 1,278, que é maior do que 0,9, tá bom? Espero que estejam realmente compreendendo com clareza e convicção. Frações, uma das ideias do todo dividido em partes. Como vocês viram aí na aula de segunda-feira, normalmente foi abordado aí frações com relação a uma parte dada e uma parte pedida, representada de forma achurada, tá certo? Então, aqui você tem, digamos assim, aqui uma pizzazinha, aqui você tem uma receita, né, de certa forma, de uma determinada guloseima, tá? Então, vamos ao que realmente nos importa. Termos de uma fração. Eu tenho aqui a representação de uma fração, onde nós temos aqui o número 1 e aqui abaixo o número 8. Esse tracinho separando esses dois valores. Então, quem está na parte de cima, nós vamos chamá-los de quê? De numerador. Quem está na parte de baixo, nós vamos chamá-lo de denominador. O número que fica em cima é chamado de numerador e indica quantas partes tomamos do todo, com relação ao todo. E o número que fica embaixo do traço recebe o nome de denominador e indica quantas partes a unidade, o todo, foi dividida, tá bom? Beleza? Aqui nós temos pequenos exemplozinhos aqui, tá certo? Para a gente estar colocando a representação fracionária de cada uma dessas imagens. Por exemplo, no item A, qual é a fração correspondente? Ah, professor, é fácil demais isso aqui. Ou seja, eu tenho quantos triângulozinhos aqui, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui vai representar um triângulozinho está achurado, então 1/8. No meu item B, no nosso item B, quantos triângulozinhos? Cuidado, presta bem aqui, tem que ser figuras iguais. Então, eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O mesmo processo aqui, ó, do de cima, tá? Só que agora, no caso, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter 4/8, tá? Nós vamos ter 4/8 com relação, nós vamos ter 4 partezinhas pintadas com relação a 8 do total. No item C, professor, eu estou verificando que sempre são 8, né, o total. Então, nós temos aqui 1, 2, 3, 4. 4/8 aqui também, no item C. É bobo demais, professor, isso aqui. Tenha calma, presta aí. Às vezes parece fácil demais, aí a gente vai com muita confiança e acaba se dando mal, tá? E aqui nesse caso, professor, novamente, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 no total, uma pintada. Então, 1/8, ou seja, uma achurada, 1/8. Aqui no caso, eu tenho a divisão em 3 partes. 1, 2, 3. 2 pintadas. Então, eu tenho 2/3, tá? E aqui no caso, nós temos 4 partes, foi dividido em 4 partes. Eu tenho uma pintada, então nós temos o quê? 1/4. Tá? Facinho demais, não foi? Beleza. Frações equivalentes. Você tem ó, o mesmo objeto, vamos supor que seja uma barra de chocolate. Essa barra de chocolate eu dividi ela só em 2 partes iguais. Agora eu dividi essa mesma barra de chocolate, uma outra situação, em 2 partes, né? Ou em 4 partes, digamos assim. Então eu peguei 2/4. Aqui no caso eu peguei a minha barrinha de chocolate e dividi em 6 partes. Então, aqui 6 partezinhas. Aqui no caso eu já dividi minha barrinha de chocolate a mesma, né? Tomando como base, dividi em 8 partes. Então nós temos aqui, ó, eu só peguei uma parte, então 1/2. Aqui eu já peguei 2 partes, 2/4. Aqui eu peguei 3 partes, então nós temos 3/6. E aqui no caso nós pegamos 4 partes de um total de 8. Então todas essas frações elas são equivalentes, tá certo? Pois representam a mesma quantidade, pega, digamos assim, entendeu? Da determinada situação. Em outras palavras, quando é que você tem frações equivalentes? Você tem frações equivalentes àquelas frações que têm o mesmo resultado. 1/2 dá 0,5.
Quem é 2/4? 0,5. Quem é 3/6? 0,5. Quem é 4/8? 0,5. Professor, é só analisar, você está pegando sempre a metade. Eu estou pegando a metade do 2, estou pegando a metade do 4, estou pegando a metade do 6 e a metade do 8. Consequentemente, vai ser igual, professor. Prestar, é verdade, meu jovem, é verdade. E, para tentarmos finalizar essa partezinha de hoje, operações fundamentais com números racionais. Já abordamos isso aqui também, onde a gente analisou da seguinte forma: denominadores iguais, a gente conserva o denominador, que é 5, e soma os numeradores. Conservei aqui o nosso 5 e peguei o 3, somei com 7, encontramos 10. Então, 10 quintos a nossa resposta, tá? Aqui você tem a representação através da nossa geometria. Eu tenho que Ana pegou 2/7 e Pedro pegou 3/7. Então, a parte pintada correspondente ao todo, 5/7, né? Então, seria bem mais prático isso. Mas quando os nossos denominadores são diferentes, nós precisamos tirar o nosso MMC. Encontramos o MMC entre os nossos denominadores, que no caso é 5 e 4, que no caso 5 e 4 tirando o MMC, vamos encontrar 20. Aí eu peguei o 20 e dividi por 5, encontrei 4. E aí o 4 multiplica por 12, encontrando 48. O 20 dividido por 4, encontrei 5. E aí o 5 vezes o 1, encontramos 5. Dando um total, ó, denominadores iguais, conserva o denominador e soma os numeradores. 48 mais 5, 53. Perfeito? E, finalmente, finalizando aí, a nossa subtração. Mesmo processo da nossa adição. Denominadores iguais, você conserva o denominador e faz a operação entre os numeradores. Aí você verifica se dá ou não para simplificar. E se eu tiver uma representação, como nós tivemos no item anterior, mesmo processozinho aqui. Ou seja, pintou 2/7 de um painel de acordo com os últimos do mesmo painel. Quanto pintou a mais do painel Pedro em relação à Ana? Aqui nós temos aqui, ó, representação do Pedro, a representação da Ana. Então, 3/7 menos 2/7. Vamos ficar com 1/7. Pintou a mais um quadrinho, então corresponde a 1/7, tá? Denominadores diferentes, mesmo processo da adição, a gente precisa tirar MMC. Em seguida, tirando MMC, façamos o processo 12 dividido para 3, encontramos 4. 4 vezes 2, 8. 12 dividido para 4, encontramos 3. 3 vezes 1, 3. 8 tira 3, 5, 12 avos. Certo? Demos aí uma sinopse, espero que tenha entendido. Qualquer dúvida é só entrar em contato com o nosso canal, que é o WhatsApp.